Turma, boa noite, seja muito bem-vindo aqui a esse projeto maravilhoso da Advocacia Aplicada, trazendo conteúdos relevantes do mundo jurídico, da área empresarial para a prática da advocacia. Então, se você quer saber mais conteúdos, não somente teóricos, aquilo que você viu na faculdade, numa pós-graduação, no MBA, mas conteúdos práticos, resolução de problemas. A minha meta aqui com você, o meu grande objetivo é revolucionar a advocacia através de práticas jurídicas sólidas, consistentes e ferramentas tecnológicas. Exatamente isso, tá? Então segue lá nas redes sociais, na Advocacia Aplicada você vai encontrar conteúdo para você, mas não somente teórico, tá? Hoje nós vamos ver e estudar um pouco sobre recuperação de crédito. Esse RC aí não é Roberto Carlos, nada disso. É recuperação de crédito. Você viu nossa live ontem, nosso conteúdo de ontem, onde nós abordamos sobre a recuperação de crédito de forma extrajudicial, tá? Então aqui hoje com você eu vou recapitular rapidamente. Se você não assistiu nossa live ontem, assista, ainda dá tempo, tá? Se bem que já está pertinho de sair do ar. Mas dá tempo ainda, que eu entrei ontem no ar, era 6h10, 6h15. Então vamos lá. Ontem nós vimos que a recuperação de crédito ela tem duas vertentes. Na verdade, três. A primeira é evite ter clientes inadimplentes. Evite perder clientes. Tá? Nós introduzimos com isso. A segunda questão é recuperação de crédito extrajudicial. E aí eu trouxe um dado aqui para você relevante, tá? Acrescentando o conteúdo de ontem. Lembra que eu falei ontem que formas de cobrança extrajudicial, nós temos as cartas cobranças, e-mail, notificação extrajudicial via cartório, nós temos o WhatsApp, outras ferramentas tecnológicas e a famosa cartinha de cobrança, aquela carta que ninguém quer receber na sua casa, que vem com um aviso de protesto. Você tem lá, quem nunca recebeu, né? Aquela cartinha indesejada lá, avisando que você está inadimplente, devendo a algum fornecedor seu, devendo enfim, no mercado, na praça, um produto ou um serviço que você adquiriu. E lá vem dizendo, se você não pagar em X dias, você será protestado. Exatamente isso. E olha só que interessante. Segundo pesquisas do SPC, tá? Serasa, os protestos e as recuperações de crédito extrajudicial têm um índice de êxito de 46%. Olha só que sensacional. Nós temos uma base de inadimplentes com o nome protestado de 80 milhões de brasileiros em média. E isso mesmo que você ouviu. Anos atrás, chegou até a próximo de 120 milhões de brasileiros com o nome negativado. Hoje está em 80. E existe uma estatística de recuperação de crédito de forma extrajudicial, sem ação, sem demanda judicial, de 46% de êxito. Uau! Olha só que nicho de mercado, você que é meu colega advogado, que atua na área empresarial, ou que nem atua na área empresarial, e que nem sabia que existia esse nicho de mercado, essa área que você poderia estar explorando de 80 milhões de devedores. Se existem devedores, existem o quê? Credores, exatamente isso. Se existem devedores é porque tem pessoas que têm crédito a recuperar, que tem clientes inadimplentes. E você, que nem sabia desses dados, poderia estar explorando esse ramo de atividade na advocacia, que é recuperação de crédito extrajudicial. E eu deixei aqui ontem também um insight para você que é empreendedor, que gosta de empreender no mundo privado, que gosta de empreender, de abrir empresa, de atuar no mercado. Você tem um nicho sensacional, porque a cobrança extrajudicial, que nós gostamos de chamar de recuperação de crédito, ela não exige uma formação jurídica, ela exige uma estrutura empresarial de cobrança. Então você vai ter lá todo um aparato tecnológico, software, profissionais que vão fazer a cobrança. Claro, com um suporte jurídico adequado, você pode implantar o teu sistema de recuperação de crédito extrajudicial para poder ser assertivo
nas cartas cobrança, ser assertivo nas notificações extrajudiciais, no script de cobrança. Então, a assessoria jurídica para o empresário que quer explorar esse ramo de atividade é importantíssimo. Tudo isso nós vimos ontem, tá joia? E se você quer saber mais, quer tirar dúvidas, manda aí uma pergunta no direct, manda um e-mail para nós que vamos estar te ajudando nesse sentido, tá? Te orientando, te trazendo mentoria, consultoria, te trazendo um novo mindset, tanto para aquele que quer empreender, quanto para os meus colegas advogados, que tem aqui um mercado extraordinário. Outro dia eu estava conversando com um colega que relatou dificuldades, disse que já tinha feito pós-graduação, que estava até pensando em desistir da profissão, porque não conseguia amealhar clientes. E aí ele disse que no escritório dele era ele e a esposa, tinha estagiários, tal, a secretária, uma estrutura pequena, uma estrutura enxuta, até aí nada de errado, mas ele não estava conseguindo captar clientes, desenvolver uma atividade. E aí eu soube um dia desse que ele estava como um advogado empregado de um escritório aqui de Fortaleza. Também nada de errado com isso, mas com certeza, se ele vinha de uma estrutura de escritório próprio, com uma atuação específica na área trabalhista, que era a área dele, e um ótimo profissional, por que ele desistiu do sonho dele? Foi falta de cliente? Foi falta de recurso financeiro? Ou foi falta de um mindset, de uma nova perspectiva de pensar sobre a advocacia, de atuar na advocacia? E aqui, uma proposta. Ah, doutor Léo, você está chamando para trabalhar com você? Não, querido. Trabalhar comigo não. É trabalharmos juntos para revolucionar a advocacia. Eu tenho 21 anos de advocacia. Agora faço em julho, com muita alegria, muito prazer, muita satisfação daquilo que eu faço. E eu vejo um mercado onde as pessoas reclamam que ele está saturado. Mas a cada dia que passa eu vejo que esse mercado tem demanda. Talvez você não esteja enxergando demandas de mercado. Talvez você não esteja percebendo como o mercado se movimenta, aonde estão os clientes, como captar clientes, como você acessar os clientes e trazer eles para si. Tá? Talvez esteja faltando realmente um mindset, uma nova mentalidade de pensar. Tá? E essa não é a minha pretensão aqui hoje, falar sobre mindset ou falar de marketing jurídico. Eu estou lendo agora, você é marqueteiro e tal, está fazendo live, está trazendo conteúdo jurídico, pode chamar como você quiser. Tá? Mas fato é, nós da advocacia fomos enganados em relação a marketing. E exatamente isso. O marketing para a advocacia, o marketing, a propaganda, a publicidade, ela não é 100% proibida. Existe a maneira certa de se fazer marketing, propaganda e publicidade da advocacia. Mas desde a faculdade, há 25 anos atrás, vai fazer 26 agora em julho, até ano passado, o que eu escutava é que não podia, não podia, não podia. E eu descobri que o que não podia é 10%. 90% nós podemos sim atuar com licitude, com legalidade no marketing jurídico. Tá joia? Então deixe de reclamar, deixe de murmurar, porque isso não te leva ao que você realmente quer, que é ter sucesso, ter clientes, ganhar muito dinheiro na advocacia e resolver os problemas dos teus clientes, ser conhecido e reconhecido como aquele advogado que é resolvedor de problemas, é finalizador de soluções, trazendo soluções assertivas, rápidas, com qualidade. Tá? Deixa de reclamação, vem para cá, olha que nicho interessante, recuperação de crédito. Então, encerrada a recuperação de crédito extrajudicial, vem agora para a recuperação de crédito judicial. Doutor Léo, como é que eu faço? Eu nunca atuei nisso, eu não sei como fazer, eu não tenho conhecimento técnico, eu não tenho qualidade, eu não tenho ferramentas tecnológicas. Então, vem aqui para a nossa live que você vai ver soluções assertivas. Vimos o primeiro passo. Existe uma probabilidade de 46% de êxito na recuperação extrajudicial. Você sabia que existe ferramenta tecnológica de fazer acordo 100% online? Então, você tem que se atualizar, tem que ficar ligado nisso. E aí vamos para a demanda judicial. O cliente já deu uma canseira. Mandou cartinha de cobrança, mandou aviso, ligou, WhatsApp, e-mail.
protestou o teu cliente inadimplente. Tudo legalmente, tudo dentro dos conformes como a lei manda. Resta o quê, gente? Ações judiciais. E aí eu vou te dar aqui dicas preciosas, tá? Nós vimos ontem que títulos executivos são extrajudiciais, cheque, nota promissória, debênture, letra de câmbio, contratos, termos de confissão de dívida, tudo isso são títulos executivos extrajudiciais, que você precisa judicializar, levá-los até o judiciário. E como é que eu faço isso? Através de ações específicas. Eu vou começar com a ação de execução. Doutor Léo, o que é uma ação de execução? A ação de execução é o tipo de processo judicial para você cobrar um devedor preenchendo determinados requisitos. Primeiro, cheque. Para você executar um cheque, o cheque não pode estar prescrito. Nós vimos ontem, tá? Que a prescrição do cheque são com 6 meses, tá? 6 meses, preste atenção. Passou de 6 meses, perdi o cheque? De maneira nenhuma. Você vem para ação monitória ou ação de cobrança. Esses são os tipos processuais. E na ação de execução, o que é que acontece, doutor Léo, na ação de execução? Na ação de execução, você tem a possibilidade, olha só, presta atenção que isso é muito importante, de cobrar o teu devedor e quando ele é citado da ação, quer dizer, quando ele toma conhecimento da ação, ele tem um prazo de 3 dias para pagamento, sob pena de penhora dos seus bens. E aí, doutor Léo, qual é a estratégia? Como é que eu faço? Fica ligado agora. Você precisa ter a cártula, que é o título executivo, que é o cheque, a nota promissória, o contrato, tá? Para poder executar. Você precisa das informações do devedor, o endereço dele, os dados, e-mail, aonde você pode localizá-lo. E você precisa ter essa dívida atualizada. Feito isso, ele é citado para pagar em 3 dias. Se ele não pagar, você arrola bens. Então, antes que você entre com a ação de execução, é muito interessante que você dê uma checagem. Como é que está esse devedor? Ele tem bens? Qual o carro que ele anda? O carro é dele? Faz a consulta no Detran do teu estado. Dá uma consultada no SPC Serasa, vê como é que está o histórico de inadimplência dele. Vê se ele é um devedor quanto mais. Então você começa a checar informações. Qual é o padrão de vida dele? Checa nas redes sociais. Tá? Ele pode estar mentindo para você, dizendo que não tem dinheiro, dando desculpa, liga para ele cobrando, ele chora miséria. Você está com os devedores assim? Chorando miséria? Então, olha nas redes sociais. Lá você vai matar essa objeção. Até porque nas redes sociais todos nós somos felizes, bem-sucedidos, ricos, não é verdade? Então na rede social todo mundo está de bem com a vida. Só que não. Só que não. E aí o bem com a vida que eu quero falar é o seguinte, lá ele vai denunciar status de riqueza, tá? A questão do só que não é com relação à felicidade e alegria, que muitos escondem a sua tristeza. Mas não é o nosso foco aqui. Então, lá, o cara lá posta que estava em Orlando, na Disney, passeando com a família toda, gastando aí 50, 100 mil reais nessa viagem. Aí você olha e diz assim, tá dizendo que não tem dinheiro para me pagar. Então, tudo isso é uma checagem anterior. E eu vou dar aqui uma dica de ouro. Presta atenção. Pega aí papel e caneta, anota. Essa dica é muito importante. Se você vai fechar um contrato com alguém e esse contrato ele envolve finanças, seja ele um empréstimo, seja ele algo dessa natureza, se você vai fazer algum contrato com alguém de serviço ou produto do qual envolva bastante dinheiro e você não tenha segurança de que vai receber esse dinheiro, peça uma garantia real. Peça uma garantia de fiança bancária. Você sabia que existe isso? Seguro fiança bancária. Você sabia que você pode garantir isso através de banco e o banco cobre a dívida? Você pode exigir isso. Se você vai fazer um contrato relevante com alguém que vai envolver muito dinheiro, você pode exigir uma fiança bancária. Exatamente. Ele paga lá o seguro para o banco garante aquela operação. Se ele ficar inadimplente, o banco paga você. E quem é que vai ficar com a conta? Ele vai continuar com a conta. Gostou da dica?
Essa dica é de $1 milhão. Essa dica ela é muito importante. Você que é advogado, você que é empresário, você não pode deixar dinheiro passar na mesa. Você não pode deixar dinheiro na mesa, deixar ele lá parado. Preste atenção, evita isso aqui. Olha só, essa ação de execução. Aí você vai atrás de bens, o cara não tem nada no nome dele. Ou isso acontece com os outros? Ou isso só acontece com terceiros? Fato é que os processos na justiça, eles demoram muito. Eles demoram muito por outras questões, sim, mas eles demoram muito também porque as pessoas que são devedoras se aproveitam da morosidade da justiça, que é quase que natural, infelizmente, e ficam aí alongando suas dívidas. Ação monitória. Doutor, perdi os 6 meses para entrar com ação de execução. O meu cheque prescreveu. Ok. O meu contrato foi mal feito. Lá não tem uma cláusula dizendo que a este contrato é aplicado o artigo 784, inciso 3º do Código de Processo Civil, que é trazendo a titularidade executiva para o contrato. Aí, I'm sorry para você, que não quis investir numa assessoria jurídica de qualidade. Aí está deixando dinheiro na mesa. Então, teus contratos estão bem feitos? O teu contrato prevê que se a outra parte ficar inadimplente, você não vai entrar com ação de cobrança, mas você vai entrar com ação de execução, onde ele é citado para pagar em 3 dias, onde você pode penhorar bens. Você sabia que na ação de execução você pode negativar o nome do devedor? Olha só que interessante. Na ação de execução, você pode negativar o nome do devedor, exatamente isso. E nós vimos ontem que o nome negativado, o que acontece? O devedor não consegue mais viver bem, desenvolver uma atividade empresarial, não consegue crédito na praça, e todos nós precisamos de crédito, seja aquele crédito básico de ter uma conta bancária, um crédito de ter um cartão de crédito com... como é que se fala lá no cartão de crédito? Lá você tem lá um limite elevado, tá? Você precisa ter o nome limpo. Doutor Léo, então esses 80 milhões de devedores que você falou estão com esses problemas? Estão com esses problemas. E como é que vive? Sobrevive, não vive, infelizmente. Tá joia? Então vamos lá, você entendeu a importância, o que nós vimos agora sobre a importância do rito de execução? Tá? Então cuide para que o seu contrato seja bem feito, o cheque não prescreva, porque se o cheque prescrever, vai restar a ação monitória. Doutor Léo, que nome é esse? Monitória, nunca ouvi falar disso. Ou se você ouviu falar, não sabe o que é. A ação monitória é uma ação onde o judiciário vai conceder àquele título que prescreveu a condição de execução. E depois vai começar o rito de execução. Quanto tempo você perdeu porque você deixou o cheque prescrever? Uma média de ação monitória é de em torno de 3 a 6 anos para reconhecer a natureza executiva do título e iniciar uma ação de execução, que tem uma média de 3 anos. Você perdeu 9 anos. Quer um conselho? Quer uma dica? Contrate um especialista para resolver o teu problema. Seja pela cobrança extrajudicial, numa recuperação de crédito profissional, seja através da execução, de entrar com a ação correta de execução, monitória e cobrança. A terceira ação é a ação de cobrança. É aquele título que prescreveu, no caso do cheque, você tem a opção de ir para a monitória ou para a cobrança, ou aquele contrato mal feito que não tem a cláusula dando a condição de título executivo ao contrato. E tem uma questão mais. Sabe aquele contrato bem feito que você recebeu do teu advogado? Sendo que você não cumpriu as orientações. Que orientações, doutor, é essa? A orientação de assinar e rubricar todas as folhas e das testemunhas também. Como assim, doutor? É mesmo. Lá no final tem assim, testemunha 1, aí tem o nome e o CPF ou RG. Testemunha 2, aí tem o nome, o CPF e RG. E aquilo ali precisa assinar? Precisa. Sabe por quê? Porque sem a assinatura das testemunhas instrumentárias, o que é que a lei diz? O contrato perde a condição de título executivo.
E aí você tem que entrar com ação de cobrança ou ação monitória. Exatamente isso. E na ação de cobrança, doutor, como é isso? Na ação de cobrança, você entra com a ação, o devedor, ele é citado, quando você consegue achar ele, para contestar em 15 dias úteis. Depois disso, vem a réplica. Geralmente não tem audiência, mas pode vir a ter uma audiência de conciliação e mediação. Depois disso, pode ser que haja necessidade de uma audiência de instrução, geralmente não tem. Aí vem os memoriais, que podem ser dispensados nesse caso, e vem a sentença. E depois da sentença, você acha que o devedor não vai recorrer para o tribunal para ganhar mais 3 anos? Vai. E aí ele vai para o tribunal. Lá no tribunal ele ganha mais 3 anos. E quando sai o acordo do tribunal, doutor, ele vai para o STJ. Que nesses casos aqui é a última instância. Caso ele não crie dentro da sua base de defesa, e aí se ele tiver um bom advogado, ele vai criar na sua base de defesa pré-questionamentos de matéria constitucional. De repente tem alguma matéria constitucional a ser tratada, e aí ele entra com recurso para o STJ e entra com recurso para o Supremo Tribunal Federal. E aí ele ganhou mais 4 anos em média, exatamente. E o processo foi para 10 anos. Essa é a média, tá? A média de processos judiciais dessa natureza no Brasil são de 6 anos no seu total. Tá? Então não perca tempo, não deixe dinheiro na mesa. Tá? Contrate os profissionais adequados. E você que é meu colega advogado, abra o olho, pare de reclamar, vem para cá. Tem um mercado extraordinário para você explorar, ganhar dinheiro, resolver o problema dos teus clientes e ter sucesso. Tá? O caminho do sucesso ele não é fácil. Eu construí ao longo dos anos, ao longo de 21 anos, não é fácil. Tá? Aliás, não existe nada fácil na vida, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga dizendo, não, rapaz, a vida está difícil, vida fácil é a dos outros. Não. Todos nós temos a nossa trajetória de sucesso. E aqueles que têm sucesso pagaram um preço. Pagaram um preço de aprendizado, pagaram um preço de desenvolver algo importante e relevante que impacte e transforme a vida das pessoas. Tá joia? Então, muito obrigado pela sua audiência aqui hoje. Esse é esse conteúdo rico aqui de recuperação de crédito. Quer saber mais sobre isso? Tem dúvidas? Manda perguntas, manda questionamentos. Entre em contato conosco que teremos um prazer em te ajudar. Nos vemos amanhã. Um grande abraço.